A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 20. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Eu preciso parar já no primeiro versículo. Vocês já sabem do que se trata, né? Vocês já leram o título da Bíblia de vocês, vocês estão com a Bíblia aberta. A morte de Nadab e Abiú. Quem está acompanhando sabe que Arão, o sumo sacerdote, tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que eu já falei em alguns vídeos, inclusive até do significado dos nomes, que era uma família sacerdotal, uma família levita, né, da tribo de Levi, que Arão era irmão de Moisés, portanto esses filhos de Arão eram sobrinhos de Moisés. Então a gente está vendo aqui uma família, uma parentela. E Deus instituiu, escolheu, consagrou no capítulo anterior, que a gente viu ontem, né? Que eu ainda comparei com vocês sobre tu estudar, depois tu faz um estágio e aí tu começa a trabalhar, pôr em prática, que foi o capítulo de ontem. A inauguração, vamos dizer assim, né, do tabernáculo, dos sacerdócios, dos sacrifícios, tudo, que foi o vídeo de ontem. Agora, no capítulo 10, a gente já começa com Nadab e Abiú, que são os 2 filhos mais velhos de Arão. E aqui fala uma expressão que é fogo estranho. Que é aquela hora que eu digo, ó, sublinha aí na tua Bíblia, porque há muitas questões polêmicas, controvérsias a respeito desse fogo estranho. Que seria o quê? Um fogo diferente, estrangeiro, de fora. Essa é a ideia. Lembra que o fogo não se apagava? Que seria um memorial diante do Senhor. O fogo, a chama que não se apagava. Lembra disso que a gente comparou com o Espírito Santo? Não devemos apagar o Espírito Santo. A gente estudou sobre isso. Pois bem, esse é o fogo do tabernáculo, esse é o fogo do Senhor, a chama de Deus que arde em nós. O que a gente interpreta e o que muitas outras pessoas interpretam? Que eles trouxeram um fogo comum, um fogo de fora. Ó, puseram fogo dentro deles. E sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Algo que ele não lhes havia ordenado. Então, o que acontece? Trouxeram um fogo que não era o fogo do altar, o fogo do tabernáculo, o fogo sagrado, o fogo santo. E esta parte é muito importante, pelo menos para mim, eu acho que é significativa. Deus não tinha ordenado algo que ele quem? Deus, o Senhor, não lhes havia ordenado. Então, o que quer dizer? O que tem aqui? Uma rebeldia, uma independência, uma impulsividade, uma precipitação, uma decisão própria. Eles fizeram do jeito deles, como eles queriam, como eles achavam que era para fazer. E a gente está estudando do Êxodo até o Levítico de que não é como tu quer, é como Deus quer. Não é como tu acha, não é o que tu pensa. É o que Deus ordena, é o que Deus fala que é para fazer. Assim falou o Senhor. Como Moisés ordenou, né, o que o Senhor diz para Moisés, Moisés ensinou o povo.
Então Nadab e Abiú, eles fizeram do seu jeito, de acordo com a sua própria vontade. Sabe quem me lembra? Caim. Que trouxe a oferta que ele quis no tempo que ele achou que era conveniente. E Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Já Abel fez o que Deus tinha mandado, trouxe as primícias, trouxe a gordura. Então, Nadab e Abiú fizeram o que eles quiseram, do jeito que eles queriam, né, que eles pensaram, não do jeito que Deus tinha ordenado. E nós vimos como é que tinha que ser. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Então, se tu para e sublinha, analisa, tu vai ver quantas vezes apareceu a palavra fogo. Puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Fogo, na Bíblia, é santidade. Deus é bom, é benigno, mas ele é fogo consumidor. Então tu tá vendo aqui o que aconteceu? Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. A santidade de Deus consome os pecadores, os rebeldes, os desobedientes. Eles morreram. Eles agiram independente do Senhor. Na verdade, eles rejeitaram o Senhor e o Senhor os rejeitou. Eles trouxeram um fogo estranho e o Senhor mandou o fogo para que eles morressem. E eles morreram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Isso quer dizer, no tabernáculo. Eles eram sacerdotes, filhos de Arão. Tu tá entendendo? Eles acabaram de ser consagrados. Eles acabaram de oficiar e fizeram isso. 3. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Eu vou parar aqui, não acabou o versículo, tá? Daqui a pouco vocês vão saber por que eu vou parar aqui. Quando Deus diz, ó, minha santidade, eu falei, fogo consumidor, santidade. Eu tenho falado muito isso aqui com vocês. Esse é o temor que a gente tem que ter. O Deus que nós servimos é santo, santo, santo. E Levítico, o livro de Levítico, o versículo mais conhecido e mais citado é: sede santos, porque eu, né, o seu Deus, o teu Deus é santo. E eu tenho dito desde o primeiro capítulo, o objetivo de Deus é fazer com que esta nação se tornasse santa, que eles vivessem em santidade. E quem eram, assim, os exemplos, os expoentes da santidade de Deus? Os sacerdotes. Porque eram eles que oficiavam no tabernáculo. E Nadab e Abiú não tiveram temor de Deus. Então, a minha santidade naqueles que se aproximam de mim. Os sacerdotes tinham que temer a santidade de Deus. E serei glorificado diante de todo o povo. Então, isso aqui, o que acontece? O povo ia ver. Deus não está de brincadeira. Quem se aproxima dele tem que saber que ele é santo. E aí vem essa segunda parte. Porém, Arão se calou. Tu tá entendendo? Tu tá comigo? O capítulo começou, Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho,
Deus mandou fogo, consumiu, eles morreram. Aí Moisés fala para Arão o que Deus disse para ele, que era a santidade, ó, e a sua glória. E ali quando fala se aproxima, é relacionamento. Porém, Arão se calou. O pai, Arão, né, se calou. Ele era o sacerdote e eram os seus filhos, seus 2 filhos. E ele se calou. E tem um ditado popular que diz, né, quem cala consente. Ele entendeu. E tipo, ele não era louco de falar nada, eu acho também, pensar, né? Se eu falar alguma coisa, eu vou estar defendendo meus filhos? Já estão mortos? Eu vou morrer também. Então significa que eu tô do lado dos meus filhos contra o próprio Deus? É mais importante são mais importantes os meus filhos do que Deus? Então, por sabedoria ele se calou. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido, é reputado, é conhecido, é reconhecido como sábio. Então Arão se calou. Se calou diante de Deus e diante de Moisés. Ele não falou nada, porque ele entendeu a justiça de Deus. Ele entendeu que os filhos feriram a santidade de Deus. E Deus tinha avisado. Lembra que a gente viu? Que se fizer isso, vai morrer. Que se fizer aquilo, vai morrer. Se não for assim, vai morrer. Se um animal tocar no monte, vai morrer. A santidade de Deus é fogo consumidor. Ela nos purifica, mas também nos fere, nos consome, nos mata. Por isso que a gente precisa de Jesus, por isso que a gente precisa do sangue de Jesus. Arão se calou. E tu viu porém, né? Porém, Arão se calou. 4. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes... Vou parar aqui um pouquinho. Me chama a atenção que fala tio de Arão. Se Arão era irmão de Moisés, eu fico pensando, devia ser tio de Moisés também. Mas o que quer dizer aqui? Eu penso que era a família dos levitas, né? Para deixar bem claro que era da tribo de Levi, dos que oficiavam, dos que ministravam, pelo menos assim que eu entendo. Por quê? O nome Misael, quem é como Deus? Quem é semelhante ao Senhor? Elzafã quer dizer Deus protege, Deus é nossa proteção. Olha que ironia. Uziel, minha força é Deus, minha fortaleza é Deus. Aí, vamos junto, que quem é aqui inscrita do canal, sabe que eu gosto de pesquisar o significado dos nomes no original para ver se a gente entende algo, né, que tá ali escondidinho. Então, olha só, Nadab e Abiú morreram porque fizeram o que não era para fazer. Fizeram o que Deus não tinha mandado fazer. Porque foram rebeldes, independentes, autossuficientes, enfim. Pecaram. Aí, o Misael é quem é como o nosso Deus. O nome do Misael já diz. Quem é como o nosso Deus? Como é que tu vai chegar perto de Deus assim, de qualquer jeito? Como que tu vai oferecer um fogo estranho para Deus assim e vai achar que Deus vai aceitar, né? Deus protege, Deus é proteção. Então a tua proteção vem de Deus. Não vai te meter contra Deus. Porque é Ele que te protege. Se tu tá contra Ele, tu não tem proteção nenhuma. E Uziel, minha força é Deus, minha fortaleza é Deus. Então, se tu vai contra Deus, tu não tem mais força. E tu não tá mais na fortaleza, não tá protegido, não tá de pé, né? Então esses 3 nomes indicam como se Deus estivesse respondendo que eles pecaram contra o próprio Deus, contra a soberania, a autoridade, a glória, a majestade de Deus. E aí fala o quê? Que eles Misael e o Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão,
que eles foram fazer? Tirar os corpos, né? Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Aí tem uma interpretação de que esta palavra parentes aqui, que é usada no contexto de que era tio de Arão, né? Tá querendo dizer assim, ó, um problema, uma situação, o que deu de errado. Venham e tirem os seus parentes, ou os problemáticos, os rebeldes, os difíceis, entende? Esta palavra que é traduzida como parentes, ela tem uma conotação de problema, de erro, de pecado, de fracasso. E aí algumas pessoas já generalizam de que parentes... Tem até um livro, é Parente a Serpente. Então, não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas o que está sendo dito aqui? Que eles vão ter que tirar, né, os corpos de Nadab e Abiú. E eles pediram para os parentes, quer dizer, da mesma tribo, Misael e Elzafã. E aí eu não posso esquecer ou não mencionar Ananias e Safira em Atos, que mentiram contra o Espírito Santo, né? E morreram. Mentiram. E Pedro, era sobre um terreno que eles venderam e eles não deram todo o dinheiro, não depositaram dinheiro aos pés dos apóstolos. E Ananias mentiu e morreu. E aí, quando Safira chega, Pedro dá para ela, vamos dizer assim, o direito da dúvida dela poder confessar, e ela mente. E aí ele diz, aqueles ali foi que retiraram o corpo do teu marido. E agora vão retirar o teu. Então, essas pessoas retiraram o corpo de Nadab e Abiú. 5. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Essa expressão, nas suas túnicas, lembra das roupas do sacerdote, né? E havia uma túnica. Então eu entendo que quando ele fala isso, eles não devem ter tocado nos corpos. Pegaram pelo tecido, né? Ó, chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, porque sim, oficiavam os 4 filhos, junto com Arão. Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. É muito forte isso aqui, a gente assim, né, que já perdeu alguém querido, alguém da família, alguém próximo. Deus está dizendo, vocês não vão poder chorar. O que ele está dizendo? Não deixe os cabelos sem pentear, não rasguem as suas roupas. Eles não vão poder demonstrar seu luto ou dar sinais externos do seu luto. A dor interna, né? Eles não podiam que o povo visse. Olha por que está dizendo isso, ó. Porque senão vai vir grande ira sobre toda a congregação. E é difícil, então tu não pode chorar. É isso que eu digo, ó, não tem nada a ver. Isso aqui é uma situação pontual, porque Arão e seus filhos, eles eram referências, eles eram sacerdotes consagrados ao Senhor. A partir do momento que Arão, Eleazar e Itamar externassem o seu luto, eles teriam, em primeiro lugar, que se afastar do tabernáculo. E lembra que recém inaugurou. E o pior é que eles estariam contra Deus. Porque Deus usou de juízo, de justiça.
E eles teriam que literalmente engolir esse choro e seguir oficiando. Isso não tem a ver com cada um de nós, na nossa vida, não. Isso é uma coisa muito específica aqui. E eu já tratei sobre a questão do luto, a gente já viu em Eclesiastes, em outros textos. O próprio Senhor Jesus chorou quando Lázaro morreu. Enfim, nós já falamos sobre isso. Se tu tem alguma dúvida, pega aí os vídeos e assiste. Aqui é muito pontual, muito recortado, muito específico da situação de Nadab e Abiú que pecaram. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês que também são sacerdotes e que são da família, vocês não podem ser cúmplices da rebeldia de Nadab e Abiú. Porque se vocês acham que Deus está errado, vocês vão morrer também. Porque vocês estão concordando. E lembra quando no Novo Testamento, Paulo diz que a gente não deve nem mencionar o que eles fazem de errado. Que só isso é vergonha para nós. Só isso já é errado. Então aqui era muito forte o que tinha acontecido. O Senhor matou eles. Eles morreram diante do Senhor. Eles foram consagrados, separados, eles eram do Senhor. E eles trouxeram o fogo estranho, quer dizer, fizeram uma coisa errada para Deus. E aí Deus lembra, ó, Arão, Eleazar e Itamar. Sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. Tipo, vocês são consagrados, vocês são meus. Então, não chorem, não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem suas roupas. Não está escrito não chorem, né? Está dizendo que os irmãos podiam lamentar. Então a gente subentende que eles não podiam chorar e não podiam lamentar, não podiam fazer nada disso. Mas os demais poderiam, tá? 8. Então o Senhor falou a Arão dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isto será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então aqui é meio que o resumo do Levítico. Ó, santo e profano. Então, é a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. E eles tinham que ensinar o povo. Olha que se não é isso. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel. Então é uma forma de Deus dizer: vocês me representam. Se vocês não representarem a minha santidade, vocês vão morrer. E aí ele está falando sobre a bebida, né? Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte. A gente não sabe. Será que o Nadab e o Abiú estavam meio embriagados e aí por isso ofereceram fogo estranho porque não fizeram como tinha que fazer? A gente não sabe. Agora que a Bíblia fala muito sobre separar o vinho do sacerdote, né? Tem aquela passagem que Paulo fala que Timóteo deveria beber vinho ao invés de água. Eu já expliquei no vídeo de Timóteo, dos personagens bíblicos, um vídeo tão importante, porque eu admiro demais Timóteo. Mas aí eu expliquei que tem a ver que ele poderia ter alguma questão no estômago, a água do lugar não era boa. Isso é uma coisa também pontual na Bíblia. Do contrário, sempre é dito que o servo de Deus, o homem de Deus, aquele que tem um cargo, uma função, um ministério, ele não deve ser dado a muito vinho. Esse é um dos, vamos dizer assim, itens que um homem de Deus deve observar, não ser dado a muito vinho. O nazireu, que era consagrado, separado, não podia beber vinho ou bebida forte. A gente viu o que aconteceu com Sansão, né? Que se entregou. Em Provérbios fala que os reis não devem beber, porque quando eles bebem, eles se esquecem da lei, daquilo que é justo, daquilo que é correto.
A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo e não cheios do vinho, que o vinho tem dissolução, perdição, devassidão. A gente viu a situação de Noé, que fez tudo o que Deus mandou, mas depois plantou uma vinha, se embriagou, né? Se embebedou, fez. Então, assim, ó, o vinho, ele tem muitas passagens bíblicas que falam que nós devemos vigiar, né? A embriaguez, tu perdeu o juízo, tu perdeu o discernimento, tu perdeu a lucidez. Então a gente não sabe se esses versículos estão na sequência para indicar que Nadab e Abiú também tinham este problema, e aí ele continua exemplificando e ensinando que você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte, ou fazia parte do que era um ensino. Não está proibindo que eles bebam, está proibindo a embriaguez, é sempre isso. E claro, o sacerdote está bem claro, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. 12. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Olha só. Abraão tinha 4 filhos. Nadab e Abiú morreram, e aí a Bíblia diz, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Nós já estudamos que havia a porção do sacerdote, que isso, eu até falei, né, era um mimo, uma graça de Deus. O sacerdote iria se alimentar. Então, Eleazar e Itamar, tá claríssimo no verso 2, tinham que comer, tá bom? Peguem a oferta de cereais e comam-na. 13. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e a seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro. Você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e a seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Isso era um dever, uma ordem, uma obrigação, mas também era um privilégio, era uma honra, era uma deferência do próprio Deus. E lembra que a gente viu o peito, a coxa, as partes nobres, tudo que era bom ficava para o sacerdote, seus filhos, sua família. Era o sustento. Era algo que Deus compartilhava com os sacerdotes, tá? Aí olha o que aconteceu. 16. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos. De novo ficaram vivos. E disse, por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levar a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Então o que acontece? Moisés se indignou porque isso era uma obrigação. Isso era uma lei, uma regra, Deus tinha mandado. A gente estudou agora. A gente sabe o que era. Nadab e Abiú fizeram o que Deus não tinha mandado. E esses aqui não fizeram o que Deus mandou. 19. Arão respondeu a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e mesmo assim tais coisas me aconteceram. Olha a dor desta frase. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor?
Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. O que Arão, o Arão que ficou calado, ó, não falou nada, o que ele falou aqui? Ó, porém Arão se calou. Agora ele resolveu falar, ó. Arão respondeu a Moisés. O que ele está querendo dizer? Vocês conseguem entender? Ele estava com medo, temor. Acabou de acontecer um drama familiar, algo grave. Seus filhos morreram e ele foi repreendido, né? Não deixe os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, né? E aí agora eles têm que comer. E eles pensam, e se a gente comer e morrer? Né? Esse foi o argumento. E Moisés ouviu isso e deu-se por satisfeito, porque interpretou que eles não tinham condições psicológicas, estavam abalados com esse drama familiar e não sabiam como agir. Então preferiram não fazer nada, ficar sem agir para não morrer.